Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, Ciro Gomes surpreendeu muita gente. Ele se reuniu e postou em suas redes sociais lá, falando sobre o encontro que teve com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que é um dos fundadores do PT, inclusive. E aí, claro, teve uma repercussão gigantesca, muita especulação nas redes sociais. Será que o Ciro vai para o governo? O Ciro isso, o Ciro aquilo? Eu vou trazer aqui o relato de alguém que encontrou com o Ciro Gomes após esse encontro e teve com o Ciro uma conversa ali. Ele vai trazer um depoimento daquilo que ele sentiu de Ciro Gomes. Vou trazer também comentários de alguns nas redes sociais, inclusive alguns famosos, como Manuela Dávila e Eduardo Moreira. Mas antes, quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não está inscrito. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu o vídeo, gostou? Manda o joinha pra cima, mas vai que não gostou, faz parte. Manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham pra cá, se juntem a nós, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E antes de eu falar do Ciro se encontrando lá com o presidente do BNDES, eu quero atualizar todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa luta para ajudar o Evandro, que é uma pessoa com deficiência auditiva. O seu aparelho foi quebrado e ele está em busca de outro que custa em torno de R$7.000. Ele fez uma vaquinha nesse valor. O filho do Evandro, que é meu amigo aqui da cidade de Uberlândia, entrou em contato com o William, aproveita aí o alcance do canal Politizando, para ajudar meu pai, que não tem condições financeiras de comprar, é uma família muito simples, e aqui estou já aí há uma semana correndo atrás. Todo vídeo eu falo, eu quero agradecer. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase alcançando R$6.000. Então, quando eu parei, faltavam aí pouco mais de 1.000. Estamos aí com 85% da meta alcançada. Quem puder doar R$1, 5, 10, 20, se não pode doar, copia o link que vai estar no comentário fixo. Copia, espalha, manda para o grupo do Centro Espírita, da igreja, da família, dos amigos. Vamos fazer com que mais pessoas saibam dessa campanha. E a gente está quase chegando lá. E o filho do Evandro mandou mensagem, estão super felizes ali, com esse apoio de vocês aqui, que, enfim, estão fazendo com que ele alcance o quanto antes essa meta. Muito obrigado, pessoal. E é o seguinte, então, foi uma surpresa para muita gente a foto que o Ciro Gomes postou, do encontro que ele teve com o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES. O Aloysio, que é um dos fundadores do PT e continua. Por que eu digo continua? Porque muitos que fundaram saíram, se desligaram, mas o Aloysio continua lá desde a fundação. Enfim, é uma figura bastante conhecida no meio, no campo progressista, digamos assim, entre também os petistas. E aí o Ciro postou o seguinte em suas redes sociais: me reuni hoje com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e sua diretoria para debater sobre política industrial para o Brasil. A atual gestão do banco tem feito um trabalho importante com o intuito de reindustrializar nosso país. Então tá aqui digamos assim, uma postagem curta de Ciro Gomes, mas com coisas importantes. Ele reconhece o esforço da atual gestão, enfim, para tentar fazer algo. O Brasil que tem perdido assim a sua indústria, que está se destruindo ao longo das últimas décadas. O Ciro cansa de falar isso. A década de 30, a década de 80, o Brasil teve um boom de industrialização em que a indústria representou já em torno de 30% do PIB. Hoje está na casa de 10, 11, 12. O Ciro faz, inclusive, críticas aos governos do Lula e da Dilma, em que se observou também, mas não só nesses, porque é uma coisa que veio aí da década de 80 para cá, passando pelos outros governos anteriores, Fernando Henrique, então nem se fala, e continuou com Michel Temer, continuou com Bolsonaro. Então é um problema, inclusive o Ciro falava muito disso, não basta trocar quem está na presidência, é necessário fazer o quê? Mudar o modelo econômico, porque senão pode colocar o Ciro falava, Chico, Maria, Manuel, João, não sei o quê, que vai continuar se destruindo. Então a indústria saiu de 30% no PIB e hoje está em torno de 10, 11. Se nada for feito, vai continuar caindo. Então é necessário que uma atuação do Estado, incentivando, criando facilidades. Aí tem questão tributária, questão cambial, questão de juros, e o BNDES cumpre um papel importantíssimo, ou pelo menos deveria cumprir, e o Ciro foi lá se reunir, se encontrar e conversar, como eu disse, debater sobre política industrial, e isso é importantíssimo, pessoal. Independente das divergências que o Ciro tem quanto ao governo, ou que membros do atual governo têm em relação ao Ciro, eleição, fica tudo mais assim, todo mundo com os nervos à flor da pele, mas é importante observar o que a gente pode fazer para ajudar. E aí o economista do BNDES, o Arthur Koblitz,
participou da reunião e comentou no seu Twitter: participei enquanto membro do Conselho de Administração, a convite do presidente do BNDES, desse diálogo de alto nível sobre política industrial com Ciro Gomes. Muito importante manter o diálogo entre quem pensa estrategicamente no país numa perspectiva desenvolvimentista, que é o caso Ciro Gomes. Algumas pessoas nas redes sociais não gostaram do encontro, mas eu digo que foi a minoria, e eu busquei observar ali em várias redes sociais. A imensa maioria gostou e elogiou a disposição de alguém do governo chamar o Ciro para conversar e também elogiaram a postura do Ciro de ter aceitado o convite e ter ido lá. Isso é bom e assim, a preocupação de muitos é: mas o Ciro vai para o governo. Olha, não tem nada nesse sentido. Daqui a pouco eu trago aqui o relato de alguém que encontrou com o Ciro depois ali, mais em off, digamos. Não era jornalista, alguém conversou na boa, que conhece o Ciro pessoalmente, já conhecia antes. A questão é a seguinte: a gente vai observar que o Ciro vai continuar, eu acredito, fazendo as críticas corretas, construtivas, na intenção de ajudar. Então a gente vai observar isso, Fiquem tranquilos, porque é o seguinte: a preocupação de muitos é, quando a pessoa se aproxima muito do governo, ela meio que deixa de criticar, passa, enfim, a ficar silenciada. A gente observou com vários líderes de sindicatos, líderes de movimentos sociais, quando um governo chega ao poder, aí convida esses líderes para fazer parte de conselho, conselhão, ou até mesmo ter ministério, ter secretaria. E aí é como se os sindicatos e movimentos sociais se sentissem sufocados e silenciados, tipo, opa, não podemos mais criticar. E quando você para de criticar de forma construtiva, em vez de ajudar o governo, você está prejudicando, porque aí ele às vezes está errando e vai no caminho do erro. Então a intenção do Ciro, e ele já disse várias vezes, é somar, é colaborar, disse isso em algumas participações, e a soma também vem a partir de críticas, insisto, construtivas, que não tem nada a ver com críticas feitas por bolsonaristas. Não, bolsonarista, quando critica, está querendo atrapalhar, torcendo pelo quanto pior, melhor, o que não é o caso, insisto, de Ciro, e para quem acompanha isso fica evidente. Tanto é que está vendo aqui, o Ciro foi lá conversar com o presidente do BNDES. Quem está torcendo pelo quanto pior, melhor, ou quem quer ver o barco se afundando, não faria isso que o Ciro fez. O Ciro disse: estamos no mesmo barco. Agora, o que não quer dizer que, estando no mesmo barco, você deve ver o barco furado e cruzar os braços. Deixa furar. Não. Opa, o barco está furado. Vamos fazer a crítica construtiva. Gente, tem um furo no barco. Vamos aqui fazer alguma coisa para salvar a todos nós, porque estamos juntos. Então, agora, William, mas e se surgir algum convite para o Ciro? Olha, não tem nada disso, então não compensa em ficar nessa especulação muito tempo. Agora, tem que ser avaliado, vários pontos. Será que o Ciro teria, tudo na base da especulação, digamos, condições de fazer algo que precisa ser feito? Então, tudo isso tem que ser avaliado quando e se surgir, mas não tem nada disso, por enquanto. Lembrando que o Ciro é amigo do Luiz Mercadante, e certamente eles têm muitas divergências sobre alguns pontos, mas isso não impede o diálogo que faz parte da democracia, da política, em busca de saídas e soluções para o nosso país. Da minha parte, então, total apoio para esse tipo de encontro e diálogo. O Tony Vitorino Júnior, apoiador de Ciro Gomes, comentou algo interessante. Bom saber que o Banco Nacional de Desenvolvimento está disposto a ouvir o maior político nacional desenvolvimentista do Brasil. Sim, Ciro Gomes tem um livro com muitas ideias, e mais que o livro, o Ciro tem experiência como prefeito, governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado estadual, federal, secretário, estudioso, advogado, escritor, palestrante. Então, o governo Lula só tem a ganhar ouvindo o que o Ciro tem a dizer nesse assunto aqui. Comentários aqui no Instagram. Vamos pegar a Manuela Dávila, do PCdoB, apoiadora do Lula na eleição passada, mas que sempre teve bom relacionamento com o Ciro. Escreveu ela: que belo momento. Sim, Eduardo Moreira, do canal ICL, apoiador também do atual governo, mas o Eduardo não deixa de criticar algumas ações do atual governo, e comentou, dizendo: belo encontro. O Eduardo, inclusive, além de amigo do Ciro, está ajudando, o Ciro agradeceu ele, na plataforma que o Ciro tem para divulgar a sua newsletter, que está excelente. Eu sou assinante, toda semana traz análises importantes. Semana passada falando sobre os BRICS, inclusive lá o Ciro elogiou os BRICS ter feito o convite para que outros países ingressem nele, fortalecendo aí esse bloco. Mas e aí, William, o Ciro vai para o governo Lula ou não? O Ciro está interessado num cargo ou não? Olha, o Fernando Mendonça, apoiador do Ciro nas últimas eleições, se encontrou com ele no Rio de Janeiro e postou um relato interessante. Eu vou até deixar o link para quem quiser ver lá. Disse o Fernando: tive a oportunidade de bater um papo rápido com o Ciro aqui no Rio. Ele até comentou dessa ida dele ao BNDES.
Conversando com ele, percebi que as pessoas não estão prestando atenção mais nas suas falas. Não tem Ciro 12 mais 1, nem 12 mais 10, que o pessoal, né, muitos petistas falam que o Ciro é o Ciro 12 mais 10 porque critica o governo, então tá se juntando, sendo auxiliar do bolsonarismo, o que é mentira, não faz sentido algum. E teve a turma também que apoiou o Lula, falando, agora tá o Ciro 12 mais 1, não tem nada disso, o Fernando faz questão aqui de destacar. Disse ele, tenha um Ciro sim, 12, mas Ciro sendo um novo Ciro, super convicto do seu papel de ideólogo e de divulgar suas ideias para contribuir com o país. Muita gente tenta inventar um Ciro que não existe, procurando sinais nas entrelinhas. Tem nada disso. Ele está bem junto a Gisele, que é sua esposa, claramente, emocionalmente mais leve, disse ele que até achou ele em melhor forma. O Ciro até postou recentemente um vídeo dele chegando ali de uma caminhada todo suado, todo, né, molhado, suor lá. Procurando viver sua nova fase, disposto sempre a contribuir com ideias, não mais com protagonismos, com uma leitura muito realista do momento, adorando escrever seu newsletter. Tiveram a oportunidade de dar um abraço no Daciolo e sua família. Só lembrando que a esposa do Daciolo faleceu nesta semana e o Ciro então foi lá dar um abraço no Daciolo e família, como amigos e grandes seres humanos que são. Vendo os comentários aqui nessa rede, estava no Twitter, achei necessário dar esse relato. O sebastianismo criado em cima do Ciro precisa diminuir. Pelo jeito, nem ele quer mais isso. Queiramos ou não, é um peso. Não sejamos fãs, porém sim companheiros. E como pensador, ninguém se iluda que nessa altura da vida dele, ele vai deixar de defender o que ele pensa, o que é certo para o seu país. É a liberdade que a idade traz. Manter coerência, manter princípios. Precisamos evoluir para além desses debates rasos de 12 mais alguma coisa, né? Se acredita na necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, o defenda em seus círculos sociais, construa grupos e mandatos em suas cidades, seja influente nas decisões dos governos em suas 3 esferas, mas não queiramos delegar a nossa militância a um Dom Sebastião que vai voltar em um cavalo branco, até porque, na lenda portuguesa, ele nunca voltou. Isso pode mudar? Claro, né? Tudo muda em política, mas hoje realmente o que se percebe no Ciro é uma disposição em colaborar no campo das ideias, ajudando com mais liberdade, sem o peso de ser candidato, sem o peso de ter algum cargo. E por falar em Ciro Gomes, ele participou de um evento na semana passada com Aldo Rebelo, em São Paulo. O evento foi gravado, foi presencial, foi gravado e será postado no canal novo da Frente Soberana. O tema é Como Salvar a Soberania Nacional. E aí, esse evento será retransmitido por vários canais, inclusive pelo canal Politizando. Fica o convite no dia 2, está programado aí às 16 horas, né? Tem então esse evento que aconteceu já, mas agora, né, em primeira mão, para quem não pôde participar presencialmente, em vários canais, inclusive nesse. E quem foi lá, né, assistiu, gostou muito, né, da fala tanto de Ciro, assim como de Aldo Rebelo, que insisto, que eu já disse várias vezes. Você pode ter discordância em relação a um, em relação a outro, faz parte, né? Ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém. Mas é importante ouvir o que eles têm a dizer, até para que quem vai discordar, discorde ouvindo, e não simplesmente, né, do que leu de uma manchete, de um site ou de um blog que muitas vezes não tem compromisso com a verdade. Olha, tá cheio no Brasil desse tipo. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!